Ok, gente, vou apresentar a nossa convidada desta noite, doutora Ângela Xavier. Boa noite, seja bem-vinda conosco. Sinta-se em casa, viu, doutora Ângela? Boa noite, muito obrigada. Estou me E sentindo eu em que... casa. Um Ótimo, pouquinho, que um bom. pouquinho nervosa, mas faz parte. A doutora Ângela, ela tem um currículo muito bom também, né? Já larga experiência na área de saúde, formada em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal de Goiás, especialista em nutrição humana pela Federal de Lavras, Minas Gerais, terapeuta naturalista com mais de 30 anos de experiência, escritora também do livro Do Artificial para o Natural, que está na 4ª edição e é uma celebridade. Doutora Ângela, no YouTube aí já tem mais de 1,5 milhões de seguidores. Você entra ali no canal dela do YouTube, você encontra mais de 300 vídeos. São verdadeiras aulas, muitas dicas. Então, pessoal, queridos irmãos, vocês que estão aí nos acompanhando, procura a doutora Ângela Xavier depois no YouTube, se inscreve lá, que daí a coisa que já vai ser boa vai continuar lá, né? Então, como melhorar, né, nossa imunidade e ficarmos, então, protegidos. Quando eu estudo, quando eu leio, quando eu vejo o funcionamento do nosso corpo, eu sempre me lembro desse verso, né, do Salmo 139, o verso 14. E eu fico imaginando que o salmista, quando declarou isso, eu tenho a impressão que o Papai do Céu deixou ele vislumbrar um funcionamento ou de um sistema glandular, ou de um sistema fisiológico, porque ele expressou dessa forma, né? Eu te louvo porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então, eu fico assim, maravilhada também de tanta especificidade, de tanto detalhes que nós fomos formados a partir do nosso código genético, né, do nosso DNA, que determina tudo que é função no nosso corpo, tudo acontece por ali. É fantástico, né? Realmente o Papai do Céu criou de uma forma incrível e ele criou para vivermos e para vivermos eternamente. Então, o nosso corpo, ele funciona para nos manter vivos, o que às vezes parece doença, uma pressão alta, um colesterol alto, parece doença e às vezes é tratado como doença, é uma reação positiva do nosso corpo tentando nos manter vivos. Só rapidinho um exemplo, quando uma pessoa está com 10 quilos acima do peso, vários quilômetros de vasos sanguíneos são formados. Então, o que a gente entende? Que agora a máquina, a bomba cardíaca, vai ter que aumentar a sua pressão para jogar mais sangue em diversas partes do corpo. Então, por isso, às vezes, a pessoa obesa, ela fica também hipertensa. Por quê? Porque essa bomba vai ter que trabalhar mais. Então, é uma reação positiva? É uma reação positiva para poder manter essa pessoa viva com células distantes lá no cérebro, nas extremidades, recebendo oxigênio, recebendo nutrição. Mas aí a gente entende que é ruim, uma coisa terrível e perigosa, aí taca um remédio. Em vez de trabalhar a questão do emagrecimento, vai tomar remédio. E remédio, aí eu lembro da declaração que o Papai do Céu me fez, né? As drogas nunca curam. E eu costumo dizer que remédio é para remediar. Se curasse, chamaria curédio. Lógico, não é? Bem lógico isso, né? Então, é uma reação de defesa para manter a pessoa viva. E da mesma forma, o colesterol, a febre e por aí vai. Então, a gente tem que meio que entender um pouquinho do funcionamento do nosso corpo para a gente ajudar o nosso corpo para não ficar
prejudicando ele, né, usando drogas, quando na verdade não seria tão necessárias assim, né? Por que que é chamado sistema imunológico? Então, agora nós vamos entrar realmente no tema, né? O sistema imunológico é um sistema, porque ele é formado por órgãos, existem vários órgãos aí diferentes, por tecidos, por células, né? Nós temos o timo, temos o baço, os linfonodos, né? O sistema linfático, a medula óssea, e temos as células livres. Eu gosto muito de comparar o sistema imunológico com um exército, onde tem o general, que é o linfócito T, e esse general, então, vai comandando. Eu tenho aqui ó, um desenho aqui rapidinho, nós temos aqui o linfócito, e esse linfócito T, ele vai comandar as demais células, que eu chamo de soldadinhos. Então, tem alguns soldadinhos que são mais especializados, e os soldadinhos mesmo. E a resposta, e é aqui que eu fico maravilhada, porque a resposta, ela é específica. Por exemplo, se eu tiver com uma verminose, o linfócito vai ativar o soldadinho chamado eosinófilo. Se eu tiver com uma infecção bacteriana, quem vai ser ativado vai ser os neutrófilos. E assim por diante. Então, se for vírus, vai ser o linfócito. Se for uma célula cancerosa, o próprio general vai para poder conter aquela célula cancerosa. Então, é uma coisa linda demais, fantástica demais. Então, vamos lá. O sistema imunológico, existem dois tipos de imunidade. A imunidade inata, que nós nascemos com ela, e ela vai nos defendendo aí, vai defendendo a criança aí ao longo da vida. E depois temos a adquirida, que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, a partir do contato com os agentes infecciosos. Essas células, né, como eu mostrei aqui atrás, tem as células aí, os várias células, vários soldadinhos, dependendo da função de cada um. Como que acontece a evolução da doença? E nós vemos na pandemia que nós vemos bem como que acontece isso. Por exemplo, se o sistema imunológico tiver muito bom, deixa eu voltar aqui que cliquei Se o sistema imunológico tiver muito bom, tiver ativo, tiver tudo bem, você pega o vírus e não desenvolve doença. Pode também ter uma doença leve, alguns sintomazinhos e tal. E a maioria das pessoas fica nesse quadro de doença leve. E, dependendo de como está o sistema imunológico, você vai ter uma doença moderada. Ou então, grave e até mesmo letal. Então, vai depender de como está o sistema imunológico. Então, nós vemos aí a importância da gente cuidar bem desse sistema imunológico para a gente passar por esses momentos e não chegar a ter uma doença grave ou fatal. O corpo dá conta, né, de solucionar aquele problema, porque o sistema imunológico foi feito pelo Papai do Céu para nos defender de agentes infecciosos, de células cancerígenas. E ele tem que estar de prontidão, é um exército, tem que estar de prontidão. Para ele estar de prontidão, a gente precisa ter alguns cuidados com ele, tá? Então, a gente precisa saber o que prejudica o funcionamento dele e o que melhora o funcionamento. E é exatamente isso que a gente vai estar falando aqui agora. O que prejudica e o que melhora, tá? Você vai sair daqui sabendo de como cuidar. Existe um plano original do Papai do Céu para manter a nossa saúde. E veja o que ele declara, né, no Espírito de Profecia. Ele fala assim, ó, tem-me sido, Ellen White falando, tem-me sido repetidamente mostrado que Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a um desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. O plano original foi dado lá no Éden,
Deus formou um ambiente onde tudo seria favorável para o ser humano viver e viver de forma abundante e viver de forma saudável e vida longa, eterna. Ele preparou o sol na intensidade certa, ele preparou o ar puro, ele preparou a água, ele preparou alimentos saudáveis, ele preparou tudo. Ele fez a noite para esse ser descansar, repousar, desintoxicar. Então, ele fez tudo, ele preparou tudo e depois fez o homem. E depois que fez o homem, ainda fez o último dia da semana, separou, né, o sétimo dia, chamou esse dia de sábado, né, deu um nome que significa repouso, e criou o homem e botou o homem nesse paraíso para ele viver eternamente dessa forma, né? Ah, que maravilha se não tivesse sido pecado, né? Mas ainda bem que a gente vai ter condições de voltar novamente a esse ambiente, né? Saudável. E ela diz: cereais, frutas, nozes e verduras. Por que eu destaquei verduras? Daqui a pouquinho você vai entender. Constituem o regime dietético escolhido pelo nosso Criador. Cereais, frutas, nozes e verduras. Regime que o Papai do Céu escolheu para nós. Ela diz: nos cereais, frutas, verduras e nozes, encontram-se todos, alguns não, todos os elementos de que necessitamos. Se formos ao Senhor em simplicidade de espírito, Ele, olha a preocupação dele, Ele nos ensinará a preparar alimentos saudáveis com esses elementos da natureza. Olha, Ele ensina mesmo. Ele ensina, ele dita receitas na mente da gente. É incrível, é maravilhoso isso. Depois tem esse outro texto que ela diz: o material usado para preparar esses alimentos saudáveis deve ser principalmente frutas, cereais, nozes, e agora ela inclui mais várias raízes também poderão ser usadas. Eu destaquei verduras e agora raízes. Por que eu destaquei? Porque tem pessoas, existe aí alguns ventos de doutrinas, né, que diz que a alimentação do Éden era só frutos que dão semente, e tem gente pregando essa dieta do Éden e não inclui folhas, não inclui raízes, não inclui nada. Mas o Papai do Céu nos orientou que esses elementos poderiam sim fazer parte da nossa dieta, para a gente ter uma dieta bem completa, né, em tudo que a gente necessita. Então, não vamos para dietas radicais que estejam contrárias a palavras do Senhor. O estresse, agora vamos para os elementos que prejudicam o nosso sistema imunológico. O estresse é o primeiro deles. Por quê? Porque leva à produção do cortisol e da adrenalina. E esses hormônios, eles atuam de forma negativa, eles inibem a ação das nossas células de defesa. Eles inativam elas, deixam elas impotentes para isso. Então, como não é possível viver sem estresse, pelo menos, então, vamos aprender a administrar esse estresse para que ele não chegue a prejudicar o nosso sistema imunológico. Alimentação inadequada. Nós vamos citar aqui vários tipos de elementos que não deveriam fazer parte da nossa dieta por vários motivos, porque debilita não só o nosso sistema imunológico, mas também prejudica a nossa saúde como um todo. Vamos lá. O primeiro elemento que eu quero citar é o leite. Por que não leite? Leite não é um alimento natural, não é um alimento necessário, rico em cálcio, proteína. Por que não leite? Porque leite é alimento de bebês. Na natureza, só os bebês mamam. Você já viu algo? Deixa eu passar aqui rapidinho para... Você já viu algo parecido com isso?
Não, né? Você já viu um animal adulto mamando no outro? Também não, né? E uma espécie mamando em outra? Só se for por uma necessidade extrema. Então, na natureza, só os bebês mamam. Não pode ser diferente com o ser humano. Nós somos controlados pelo clique, pelo ligar de genes e pelo desligar de genes. E quando nós nos tornamos adultos, passamos a ter uma alimentação de adultos, o gene que ativa a digestão da lactose e da caseína são desativados. E aí o nosso organismo não digere lactose. Aquilo que seu corpo não digere, ele vai ficar como elemento tóxico. E tem pesquisas que mostram que basta uma gota de leite para inflamar todos os nervos do corpo. Então, não é para nós, não é para nós, não é para o adulto, né? E nós temos outros motivos também. Ellen White diz, desejo dizer, porém, que ao chegar um tempo em que não é mais seguro usar leite, nata, manteiga e ovos, Deus o revelará. Você acha que esse tempo ainda vai chegar? Os animais são tão saudáveis quanto eram antes? Será que esse tempo já não passou? Ela diz, os animais de que se obtém o leite nem sempre são sadios. Uma vaca pode estar aparentemente boa de manhã e morrer antes da noite. E você não sabe mais. Muitas vezes, esse animal, o dono já prevê que ele vai morrer e manda ele para o açougue. E não é só o leite que vai ser usado. A própria carne daquele animal doente também vai ser usada pelas pessoas. Tamanha inconsciência, né? Aqui, em 2007, o Brasil inteiro foi surpreendido aí com 7 tipos de leite que estavam contaminados, entre aspas, porque é permitido usar peróxido de hidrogênio, né, que é a água oxigenada, ou soda cáustica, para alcalinizar o leite, para ele não azedar, não estragar antes da hora. Só que aí eles exageram, né? E esses produtos que não deveriam ser encontrados no leite, foram encontrados no leite aí, em todo o Brasil, isso aconteceu. Então, veja bem, a gente toma água oxigenada, a gente toma formol, a gente toma soda cáustica, quem toma o leite acaba tomando, né, essas coisas, mas isso não é normal, não é natural. Ela diz que o leite, ela diz, especialmente nocivos, são os cremes e pudins, em que leite, ovos e açúcar são os principais elementos. Deve-se evitar o uso abundante de leite e açúcar juntos. Esses dois juntos, tem um outro texto que ela diz que vira veneno. Juntar açúcar com leite vira veneno. Ela usa essa expressão. Ela diz, se pudéssemos nós saber que os animais estavam em perfeita saúde, e eu recomendaria que o povo comesse carne, de preferência a grandes quantidades de leite com açúcar. Nós sabemos que ela fala contra a carne, mas ela diz que iria preferir que eles usassem a carne, se o animal estivesse saudável, do que usasse leite com açúcar. Aí imagina, né? Bolo, leite com açúcar, pudim, leite com açúcar, chocolate, leite com açúcar, sorvete, leite com açúcar, e aí vai, né? Ela diz, ela não causaria tanto mal, quer dizer, a carne do animal saudável não causaria tanto mal que o leite com açúcar ocasiona. O açúcar obstrui o organismo, entrava o trabalho dos órgãos. E isso, junto com o leite, lascou, né? O que inibe o sistema imunológico? Ainda continuando falando dos alimentos inadequados. Aí vem o queijo. Se o leite é impróprio, imagina o queijo, que concentrou gordura, concentrou bactéria, concentrou fungo, concentrou lactose, concentrou caseína. Olha, leite, queijo não poderíamos nem falar que isso é alimento, né? Olha o que ela declara aí nos livros dela.
Ela diz, o efeito do queijo é deletério. Olha, vamos deletar, né? Vamos deletar o leite aí. Ele é deletério, ele apodrece, né, o lugar onde ele está. Estômago, intestino e por aí vai. Ela diz, tive anos atrás um testemunho de reprovação para os gerentes em nossas reuniões campais, que levavam ao acampamento e vendiam ao nosso povo queijo e outros artigos nocivos. Artigos nocivos, nem chamou de alimento. O queijo é ainda mais objetável, é totalmente, parcialmente, gente, totalmente impróprio como alimento. Alguns levaram queijo para a reunião e o comeram, se bem que novo, fresco, né, frescal, ricotinha. Ele era positivamente, demasiadamente forte para o estômago e nunca deveria aí ser introduzido. Então, olha só, é muito forte, né? É forte, essas declarações são muito fortes. E ainda dentro dos alimentos inadequados, as pessoas falam, mas doutora, onde que eu vou encontrar o cálcio? Hoje eu estava atendendo consulta presencial, e aí eu disse o seguinte, falei assim, é tão simples de você imaginar, eu digo, a pessoa, mas cálcio, se não tiver cálcio, daí tem osteoporose, não sei o quê, o médico mandou tomar tantos copos de leite por dia, comer queijo e tal. Eu pergunto o seguinte, a vaca come queijo? A vaca bebe leite para ela ter cálcio? Aonde que ela encontra tanto cálcio para ter aqueles ossos fortes daquele jeito para suportar toneladas de peso? Onde? No capim. Simples assim, no verde. Então, é lá que nós também podemos encontrar cálcio, mas existem também outras fontes que podem fazer parte do nosso dia a dia. Olha aí, essa tabelinha mostra para a gente a quantidade de cálcio que o nosso corpo consegue absorver, 25%. O resto dos nutrientes do leite é tudo baixinho, olha só. Eu digo que o leite é tão fraquinho, que só serve para bebezinho. É tão pouco nutriente que... Então, 25% de absorção. Vamos ver uma outra fonte. Olha, isso aqui é folha de abóbora. Poderia ser folha de couve, poderia ser folha de batata doce, poderia ser dente de leão, que é mato, poderia ser qualquer folha verde escura, a absorção vai ser 106%. Do leite é só 25%. Não tem lógica isso. E se você for para o gergelim, aí você vai para uma absorção de 269%. Quer dizer, 269% e ainda com proteína de qualidade, né? Praticamente uma proteína próxima aí da proteína da absorção da proteína da carne, mais vitaminas do complexo B, enfim, não precisaríamos comer ou queijo ou beber leite para ter cálcio, né? Por que não ovos? Ovos também entrou naquela lista lá, né? Foi leite, queijo, manteiga e ovos. Esse material, existem ainda poucos exemplares no Brasil, a gente não tem ainda a tradução também. Mas esse livro foi preparado por 100 doutores, médicos e nutricionistas do mundo inteiro, e eles estão pedindo aí para a gente repensar nosso alimento, né? E eles comparam, então, ali naquele livro, o uso do ovo com o cigarro. Então, um ovo por dia equivale a 5 cigarros. Isso em termos de, principalmente da metionina, que é um aminoácido que ativa o crescimento de células cancerosas e que eles estão preparando as galinhas para botarem e estão adicionando esses aminoácidos na ração, que é para o ovo ter muita metionina para as pessoas ficarem malhadona, né? Cheias de músculo e tal. E aí, por isso, eles incentivam aí as pessoas a comerem horrores, né, de ovos aí, cada refeição, que é para ter
metionina. E essa própria metionina, ela também favorece o crescimento de células cancerosas. Ellen White, ela comenta também sobre o ovo. Ela diz o seguinte: usar ovos de galinhas bem tratadas e convenientemente alimentadas. E esses ovos, eu acrescento, eles precisam ser frescos. Veja que você precisa conhecer a galinha para você comer ovo, né? Galinha bem tratada, você tem que saber o que essa galinha está comendo, né? Que alimento que ela está comendo. E como o ovo é uma célula viva, ela iria formar, né, um novo ser. Depois de 7 dias de botado, esse ovo já vai mudando a sua constituição genética. E já o valor nutricional já muda também, né? E ela diz também que iria chegar o tempo. E ela se inclui, ela diz, o tempo virá em que talvez tenhamos, ela incluiu no meio, né? Que deixar alguns artigos de que hoje compõem a mesa, que seria, né, leite, ovos, nata e etc. Alimentos industrializados são outros elementos assim que também não devem fazer parte da nossa dieta. O alimento industrializado pega o grão bonitinho, do jeito que o Papai do Céu deu para a gente, né? Vamos colocar o arroz integral ou o trigo integral, está ali com tudo que a gente precisa de cálcio, de complexo B, está completinho, de ferro. E aí, o que faz? Leva para uma máquina que eles chamam de beneficiar, entre aspas, né? Que beneficiar? Beneficiar quem? Só se for o dono da máquina, né? Que vai ficar com farelo e vai vender o arroz mais caro, né? Branquinho, carequinha, mais caro. E vai ficar lá com farelo todo rico em nutrientes para dar para a galinha, para dar para o porquinho, para dar para a vaquinha, para dar para o cavalo, para ficar com a pelo bonito e tal, e a gente come o bagaço ali branquinho, sem nada de nutrição, né? Então, o grão, a farinha refinada, né, ela está dizendo aí que não é o melhor para preparar o nosso pão. E assim vai, o arroz também. Aqui a gente vê a diferença, deixa eu ver se a próxima, não, deixa eu voltar aqui. Nós vemos aqui, ó, vamos rapidinho. O arroz branco, nós temos 17% de absorção da caloria, enquanto que o integral a gente vai ter 13%. A proteína, nós vamos ter uma absorção de 14% no branco, vamos ter 25% no integral, então quase dobra. Ferro, a gente vai absorver 7% no branco, 107% no integral. Cálcio vai absorver 2% no branco, 17% no integral. Já é quase a absorção do leite, lembra? 25%. B1 vai absorver 9% no branco, vai absorver 251% no integral. A B2, 2%, 19%, e a B3, 11%, vai absorver 206%. Então, veja bem, a gente põe isso daqui no prato, fechamos os nossos olhos e obrigada, Senhor, pelo alimento, né? Obrigado, então abençoa, Senhor, esse alimento. Mas a gente esquece que a bênção ficou lá na máquina de arroz. E a pessoa vai, se tiver com anemia, vai continuar com anemia, se continuar comendo arrozinho branco, porque o ferro é lá embaixo, complexo B lá embaixo, o intestino é preso, vai continuar preso, porque não tem fibra. E aí, onde que está a bênção? Não tá ali, né? Tirou, mandou tirar. Aí vamos complementar, vamos remediar, então vamos lá na farmácia, comprar suplemento, comprar vitamina, comprar não sei o quê, comprar fibra, comprar farelo. Gente, vamos comer o grão na íntegra, do jeito que o Papai do Céu fez para a gente. Depois, os alimentos industrializados, eles têm corantes, conservante, acidulante, aromatizante, espessante, umectantes e por aí vai. Percebeu que é tudo terminado em antes? Eu digo, tudo que terminar em antes, deixa para depois. É tudo cancerígeno.
corante, aromatizante, espessante, sem contar que alguns corantes, como o cochonila, é extraído de um inseto. Quer dizer, um animal que não está liberado também para a gente usar, né? Então, e por aí vai. Quanto mais industrializado, quando você pegar um produto no supermercado, quanto mais ele tiver de substâncias terminadas em antes, esquece, deixa aquele produto lá na prateleira mesmo. Não traga para casa, não, você está gastando seu dinheiro à toa. O excesso de sal, ele também prejudica o nosso sistema imune. O sal, ele é necessário. Ellen White até menciona aqui nesse texto, ó, não se deve subtrair ao corpo o que ele necessita. Eu uso sal e sempre usei, porque o sal, em vez de produzir efeito deletério, ele realmente é essencial para o sangue. Só que o sal refinado, que é vendido aí, ele não tem essa nutrição toda que ela está mencionando. Pelo menos 83 minerais vão embora com o refinamento do sal. Então, se você ainda não trocou o seu sal de cozinha, troque por um sal integral, por um sal marinho. Aí, talvez aí alguém já vai perguntar, pode ser o sal rosa? Olha, eu não uso sal rosa e não tenho recomendado, porque, infelizmente, eles estão falsificando o sal. Estão botando corante no sal rosa e vendendo como se fosse sal rosa. Então, é melhor não arriscar. Se quer um outro sal diferente, existem outros aí também que você pode estar usando, mas basta ser o sal integral, ou sal marinho, ou que não esteja escrito sal refinado. Você pode até pegar o sal grosso, bater no liquidificador, deixar ele fino, que ele vai ter os nutrientes que seu corpo precisa. Mas pare de usar sal refinado, porque o sal refinado é seu cloreto de sódio, mais iodo que é obrigado a adicionar, e que também acaba causando excesso de iodo no organismo, e as pessoas também estão com problemas de tireoide por conta de excesso de iodo, ou de falta de iodo, porque não sabe aí a quantidade que coloca, se está colocando certo, né, se está sendo fiscalizado corretamente ou não. E ela recomenda não ficar usando alimentos muito condimentados, né, conservas, essas coisas que tem muito sal, porque daí excesso de sódio, excesso de sódio vai desequilibrar todo o nosso sistema imune, vai inibir as nossas células de defesa. E uma vez eu ouvi de uma pessoa bem simples, ela disse assim, doutora, sal enferruja. Falei, sabe o que é verdade? Bota o sal perto de um metal, não enferruja todo? A gente tem que ter cuidado, a gavetinha de sal aqui, né, ela tem aquele eixo lá para a gente puxar, fica tudo enferrujado, porque vai caindo sal ali. E o nosso sangue, ele é cheio de elementos com cargas elétricas, né, com carga positiva e tal, e enferruja mesmo. A ferrugem no nosso corpo são os radicais livres. Então, vamos usar o sal, mas sal integral e com moderação, porque isso também prejudica o nosso sistema renal, né? Desregula os nossos rins, acumula, né, na forma de glicocorticoides, que é o hormônio que prejudica o combate com eficiência das bactérias. Então, os nossos neutrófilos aí que combatem as bactérias ficam ali meio que moles, inativos. Vamos falar um pouquinho do açúcar. Já já a gente passa para os elementos positivos. Então, vamos ver o efeito do açúcar no nosso organismo, principalmente no sistema imunológico. Aqui nós temos a capa de um livro, olha o título, A Cura da Mente através da Terapia Nutricional. Esse livro foi escrito por vários médicos da linha ortomolecular, que são aqueles que estão mais próximos de uma alimentação mais saudável, da suplementação de forma adequada. E é bem interessante, esse livro é cheio de pesquisa, esse é um daqueles livros, assim, que você aproveita 90% do livro, sabe? Você vai peneirar, você aproveita 90%. Eu li esse livro e pesquiso nele sempre, e ele, a única coisa que ele tem, assim, que é desacordo com o que a gente crê,
é que ele também recomenda, como os demais médicos, recomenda comer de 3 em 3 horas. Mas o resto é, assim, maravilhoso. Então, veja o que ele fala nesse livro. Eu extraí só um textozinho. Ele diz o seguinte: elimine o cigarro, a cafeína, o açúcar, o álcool e outras substâncias que causam dependência. Açúcar causa dependência? Isso mesmo, açúcar causa dependência. E olhe com o que ele comparou: cigarro, cafeína, álcool. Olha que a gente não considera, né? Eu nunca vi uma campanha, quer dizer, eu tenho desafio 7 dias sem açúcar, né? Mas a gente nunca vê uma campanha para poder ajudar as pessoas a pararem de comer açúcar. Eu nunca vi. Você já viu? Para parar de fumar tem, para parar de beber tem, parar de usar cafeína e açúcar, infelizmente não tem. Mas ele aqui, como cientista, compara com tudo isso. Agora, o que faz com o nosso sistema de defesa, né, o açúcar? O que ele apronta? Eles fizeram uma pesquisa e pegaram uma célula branca, um leucócito, né, uma célulazinha branca dessa aqui, e viu a capacidade que ela tinha de destruir bactérias. E cada neutrófilozinho desse tinha a capacidade de destruir 14 bactérias. Aí eles foram adicionando açúcar para essas células. Então, vamos lá. Eles deram 6 colheres de chá, presta atenção que é de chá. Você aí que está me ouvindo, você usa colher de chá para temperar um copo de suco? Alguém usa colher de chá? Não usa, né? Às vezes corta a boca do saco ali, bota na jarra de suco, mistura, se sobrar açúcar no fundo, está delicioso, está maravilhoso, né? Ou usa uma caneca, sei lá, uma concha, uma colher de chá. Eu estou frisando colher de chá, porque depois vocês vão entender por quê. Então, 6 colheres de chá, a defesa cai de 14 bactérias para apenas 10. Onde que você vai encontrar isso? Num refrigerante pequeno. E se fosse 12 colheres de chá de açúcar, essa defesa ia cair para menos da metade. Vai de 14 para 5 bactérias e meia. Quer dizer, destrói 5 bactérias e deixa uma meia tonta. Onde que a gente vai encontrar isso? Numa fatia de torta. Uma torta. Torta de limão, torta de morango, sei lá, qualquer torta. E se fosse 18 colheres de chá de açúcar, essa defesa ia cair para 2 bactérias apenas. Capacidade de destruir só 2 bactérias ao invés de 14 bactérias. Onde que eu encontro isso? Numa fatia de bolo. Vamos lembrar a mistura do bolo? Farinha branca, açúcar, leite, 2 elementos que foi condenado agora há pouco, né? Ovo, leite, açúcar, farinha branca, tudo junto. Aí não fica satisfeito quando termina... fermento, né? Alguém lembrou aí do fermento, com certeza, né? Fermento que é químico, cheio de alumínio, né? Porque esse fermento royal que tem é cheio de alumínio. E finaliza o bolo, cresce fofinho, lindo, maravilhoso, tira do forno, não fica satisfeito, ainda coloca uma cobertura de chocolate, né? Então, nem precisaria ter cobertura de chocolate para piorar a situação, porque não vai destruir só 2 bacterinhas mesmo. E se fosse 24 colheres de chá de açúcar, essa defesa ia cair para apenas 1 bactéria. Então, o açúcar, ele inibe os nossos leucócitos, ele não deixa os nossos leucócitos correr para ir atuar contra a bactéria, contra o vírus, contra o verme, contra o que for. Não tem potência, não tem energia, não tem disposição. O açúcar deixa a célula lerda. Então, lembra que eu disse colher de chá? Sabe quanto de cana precisa para fazer uma colher de chá de açúcar? 1 metro de cana.
Vamos pegar o exemplo de maior quantidade. Onde que eu encontro 24 colheres de chá de açúcar em 3 bolas de sorvete? Que também está misturado leite, açúcar e outras químicas mais, né, que faz parte do industrializado. 24 colheres de chá de açúcar. Isso significa 24 metros de cana. Que pâncreas que vai aguentar isso? Que organismo que vai aguentar isso? Só aguenta pela misericórdia mesmo. É entrar num canavial e chupar 24 metros de cana. Vai sair bêbado de lá, né? O corpo vai virar uma usina. E aí, o sistema de defesa vai lá para baixo, né? Vai lá para baixo. E isso justifica o que Ellen White fala, né? Que o açúcar, quando usado em abundância, é mais prejudicial do que a carne. Quer dizer, nós não estamos falando em carne, eu não vou falar em carne, porque está fora desse assunto, mas já dá para entender se carne entra ou não como algo que vai prejudicar a nossa imunidade, né? Que vai nos intoxicar e deixar a nossa imunidade lá embaixo. Ela fala também que os nossos filhos devem ser ensinados a renunciarem às coisas desnecessárias, como doces, chicletes, sorvetes e outras guludices, para que possam pôr o dinheiro poupado por sua abnegação na caixa da renúncia, das quais deve haver uma em todo o lar. Então, nossas crianças precisam ser ensinadas a não usar essas coisas que fazem mal e pegar o dinheirinho e botar para economizar. Aí fala, os sorvetes ao leite da Que Bom, ele inclui uma gelatina de origem suína. Se você quiser confirmar, às vezes eles respondem nesse 0800 que está ali, eles respondem, eles confirmam que realmente a gelatina que eles usam é de origem suína, tá? Bastaria ser de origem animal, né? Como toda gelatina é de origem animal, mas a gelatina suína, ela rende mais, né? Então, nos industrializados que tem por aí, praticamente todos é usada a gelatina suína. E toda gelatina é de origem animal, tá? Se quiser um substituto à altura, seria o agar-agar, para ter os efeitos parecidos. Aí ela fala, a família humana tem condescendido com um desejo crescente de comida requintada, até que se tornou moda acumular todas as iguarias possíveis no estômago, especialmente nas festas, condescende-se com quase sem restrições com o apetite. Toma-se parte em almoços requintados e jantares tardios, os quais consistem em carnes ricamente condimentadas com molhos fortes, bem como bolos confeitados, tortas, sorvetes e etc. e tal, né? E ela fala também que bolos, pudins, massas folhadas. Por que eu gosto desses textos? Porque é tão atual, né? São coisas que não existiam no tempo dela, né? Massas folhadas. Vocês já viram que produtos de panificação, eles viciam, né? E ela também menciona as geleias, os doces, são causa de má digestão. Ela diz que o açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação. Eu não tenho tempo de mostrar para vocês aqui as consequências da fermentação, mas é um dominózinho que derruba vários outros e vai lá parar lá na arteriosclerose, gordura no fígado e outros problemas mais por causa da fermentação. E o açúcar provoca fermentação. E a fermentação também acontece por má combinação alimentar, tá? Então, quanto menos comida doce comermos, melhor. Elas causam perturbações no estômago, produzem impaciência, irritabilidade nos que costumam usá-la. Olha, abarrota o organismo e entrava a máquina humana, né? Entrava tudo. Ela diz, é melhor deixar em paz
os doces, deixar em paz aquelas sobremesas, né? Cada um pensa aí naquela sobremesa que gosta, né? Não necessitais delas, precisais de uma mente clara para pensar segundo a vontade de Deus. Concluímos com essa frase o quê? Que o açúcar não deixa a gente pensar segundo a vontade de Deus. Embota a nossa mente, embota, e não deixa a gente ouvir a voz de Deus, né? Estimulantes, tem aí a cafeína como principal estimulante, está presente no guaraná em pó, no guaraná, no açaí com guaraná, nos refrigerantes, no café e outros mais. E se a pessoa não muda, fica escrava desses produtos, né? E aí também vale chá preto, chá mate, chá vermelho, chá amarelo, e por aí vai, tá? Então, ela diz que nós nem devemos gastar, né, dinheiro com esses tipos de produto. A cafeína, ela baixa peso nos bebês, porque cada xicrinha de café que se toma, uma xicrinha pequena, vai provocar uma vasoconstricção, um fechamento do vaso em até 35%. Esse fechamento vai fazer com que chegue menos oxigênio lá na extremidade, lá na ponta dos dedos, lá no alto da cabeça. Isso causa amnésia, má oxigenação, morte celular. Então, a cafeína, ela interfere na absorção de nutrientes como cálcio e ferro. Ela rouba cálcio dos ossos, rouba cálcio dos alimentos, rouba ferro. Uma xicrinha de café de 100 ml, ela é capaz de reduzir a absorção de ferro em até 30%. Então, é ladrão. As pessoas falam, o que é bom para a osteoporose? Primeira coisa, tira o ladrão da mesa. Tira o ladrão da mesa. Depois você vai pensar em repor cálcio e praticar exercício físico, que também não repõe cálcio sem exigir, os ossos precisam exigir, os músculos fortes precisam exigir ossos fortes. Então, sem exercício, sem luz solar, sem exercício e com ladrão na mesa, você não consegue ficar livre da osteoporose. Inverte, que é possível. Ela age no cérebro, né? Aqui uma experiência mostrando que a aranha, né? A aranha, ela tem a sua telha ali bonitinha, sem uso da cafeína. Dá cafeína para ela, ela bagunça tudo. Não consegue, perde a coordenação toda, né? Então, o café, os cafeinados, deixa a gente com a cabeça toda perturbada. Eu estou resumindo, mas isso no livro de farmacologia que médicos estudam, né, que a gente estuda, é um capítulo enorme, cheio de restrições, de pesquisas científicas mostrando os efeitos colaterais da cafeína, tá? E a teobromina? A teobromina é prima irmã da cafeína, é a que está presente no chocolate, no cacau em pó. Então, tem gente que usa o cacau como sendo um alimento saudável, mas ele é rico em teobromina, que tem os mesmos efeitos da cafeína. E no chocolate está misturado com açúcar e gordura. Aí complicou a vida, né? O efeito da teobromina atua no mesmo sítio nervoso lá do nosso cérebro, no mesmo sítio que a maconha atua. É o mesmo lugarzinho. Então, por isso também vicia, né? A pessoa fica chocolatra, viciada no chocolate. Os refrigerantes, né? E por aí vai. Vou acelerar aqui para a gente chegar aqui. Álcool e fumo, né? Isso não precisa nem discutir, que realmente acontece. Agora, o que a gente pode fazer para fortalecer o sistema imunológico? Lógico que tirar esses elementos, né? Tirar a causa é sempre muito importante, porque a cura de qualquer enfermidade, ela começa quando você elimina a causa. Deus é Deus de causa, não é Deus de efeito. Remédio é que vai remediar ali, ainda vai ter efeito colateral. Mas para ser curado, primeiro se elimina a causa. Eu gosto de contar a historinha do rato morto. Você tem um rato morto num cômodo da sua casa. E por algum motivo você ou não tem tempo, não quer tirar aquele rato morto. Aí você pega um bom ar e bate. Vai resolver? Não vai.
vai misturar aquele cheiro com a carniça do rato e vai ficar uma coisa terrível, vai exalar muito mais, espalhar muito mais o mau cheiro. Então, não resolve. A solução é o quê? Tirar o rato morto, jogar água, lavar, limpar, desintoxicar. Se precisar para melhorar o ar, aí joga o bom ar, que seria um remedinho natural, um suplemento tomado com consciência e realmente com necessidade. Então, nós fortalecemos o nosso sistema imunológico comendo alimentos saudáveis. Uma alimentação saudável, ela tem que ter pelo menos 50% de alimentos crus no prato, quer seja no desjejum, quer seja no almoço. Na janta é outra história. Precisa ser alimentos ricos em vitamina C. Para isso, tem que ser alimentos frescos, todo alimento fresco, quer seja vegetal, quer seja frutas, são ricos em vitamina C. Mas alguns cítricos, né, como laranja, acerola, kiwi, etc., tem mais vitamina C ainda, né? A vitamina C, ela é fantástica para deixar, é um antioxidante tremendo para melhorar a nossa imunidade. Então, aposte nesses alimentos agora, né, em tempo que precisa de ter um sistema imunológico forte, use esses alimentos. Os vegetais verdes escuros, por serem ricos também em vitamina C, e usados fresquinho, porque a vitamina C tem que ser fresquinha. Cortou, descascou, engoliu. Se você guarda um suco aí na geladeira, essa vitamina C vai se desdobrar em glicose e vai se perder, vai oxidar, não vai resolver o problema. Então, aumente o seu consumo de folhas verdes escuras. Todo dia tenha uma folha verde escura na sua salada. Coma sempre a salada primeiro. Vitamina D, que é um hormônio fantástico e controla mais de 20 mil genes no nosso organismo. É, assim, um modelador fantástico do nosso sistema imune. Para você ter uma ideia, vamos supor que você esteja tomando 10 mil unidades de vitamina D. Por uma necessidade, sua vitamina D está baixa e tal. Mas se você tomar sol depois das 10, antes das 16 horas, de preferência até próximo do horário do almoço, logo após o almoço e tal, o seu organismo vai absorver 20 mil, sem toxicidade, sem nada. Então, o sol é necessário. E, às vezes, está tão baixa que a pessoa precisa tomar e ainda tomar sol, porque senão não absorve. Eu pego muitas pessoas aqui tomando vitamina D que não está absorvendo. Vai para o sol, que aí acelera a absorção da que você está tomando também. Então, a vitamina D, ela pode reverter doenças autoimunes, que é a doença que o sistema imunológico está trabalhando demais, né? E contra o próprio corpo. Então, vamos aproveitar o sol que o Papai do Céu nos deu. Alimentos ricos em zinco. O zinco também, ele ajuda as nossas células de defesa, restaurando o nosso DNA, é fantástico. E você vai ter isso nos cereais integrais, nas castanhas, nas sementes, nos feijões. Alimento rico em selênio e vitamina E, são antioxidantes fantásticos. Em uma castanha do Pará, você tem 3 vezes a quantidade de selênio que você precisa por dia. Olha que maravilha! 3 já iria substituir um bife em termos de proteína. 3 castanhinhas, que maravilha! Ou então, a mão fechada, né? Então, é fantástico. Então, vamos ter esses alimentos na mesa. Vitamina A, tudo que é vermelho, tudo que é amarelo. Vitamina A também é antioxidante. Tenha isso sempre na sua mesa. Alimentos ricos em ômega 3. Não precisa usar óleo de peixe, que você não sabe nem que tipo de peixe que é. Tem aí vários alimentos, a linhaça, a chia, um azeite de boa qualidade, óleo de coco prensado a frio. Azeite e óleo usar com muita moderação, porque eles estão concentrados. E use, então, esses outros alimentos que também são ricos em ômega 3, e o ômega 3 é fantástico para fortalecer o nosso sistema imune. Aqui temos também as vitaminas do complexo B, principalmente a B6.
né, que é muito importante. Aí temos na batata inglesa, na batata doce, banana, abacate, levedura de cerveja, enfim, temos aí uma variedade, né, de alimentos ricos nessas vitaminas. É preciso manter o nosso intestino saudável. Um intestino saudável, você vai ao banheiro com regularidade e sai de lá feliz com a obra realizada. Ir ao banheiro e demorar a sair do banheiro e virar o Hulk e sair de lá triste, não pode acontecer. Banheiro tem que ser um lugar que você vá e cada dia você bate os seus próprios recordes. Cada dia você sai de lá mais rápido e mais feliz. Então, trabalhe isso. Para isso, como tem uma alimentação mais rica em fibra, alimentos frescos, vegetais que são mais ricos em fibras, não coma alimentos refinados, coma sempre alimentos integrais, vai trocando isso daí, né? Alimentos prebióticos são ricos em fibra, os probióticos, que são, às vezes, os fermentados, né? Talvez precisa de repor essa flora também, manter o equilíbrio dessa flora. Então, cuide do seu intestino, ele é o segundo cérebro em produção de serotonina, hormônio da alegria, da gratidão, do contentamento. Vamos cuidar do intestino aí. E, finalizando praticamente, né, resumindo, tem outros elementos também que faz parte, né? Às vezes fazer um jejum de vez em quando faz bem, ter hábitos de higiene, né? Essa pandemia ensinou para muita gente, né? A ter mais cuidado, a ter mais higiene, né? A lavar mais as mãos, a lavar com mais frequência, a não ficar pondo a mão na boca, no olho, e etc. e tal. Exercício físico é muito importante, sono com qualidade, deitar cedo, né? 2 horas antes da meia-noite, e por aí vai, né? Isso aqui daria outra palestra, praticamente, para a gente falar disso. Eu quero dar algumas dicasinhas para finalizar essa palestra, fechar. Quero dar algumas dicas. Por exemplo, está febril? Agora, no momento que nós estamos vivendo, trate qualquer sintoma como se fosse sintoma da Covid. Não importa o que seja. Cuide como se fosse, porque se você cuida logo no comecinho, não vai ter problema. Seu sistema imunológico vai reagir, vai recuperar. Então, febre não é de todo mal. A febre faz os nossos soldadinhos crescerem, aumentarem de volume. A febre, ela é necessária. Então, o que fazer? Controle só essa febre, não tome antitérmico. O antitérmico vai intoxicar o fígado, que é alvo do vírus. Então, tome bastante água, água para dentro, água para fora. O que apaga fogo é água, e não é água quente, não, é água fria. Ninguém vai esquentar água para apagar fogo. O corpo está quente, água fria. Compressas frias. Mantenha a cabeça fria com uma compressinha sempre fria. Mantenha as mãos, principalmente se for crianças e idosos, mantenha as mãos e os pés aquecidos. E o resto do corpo fresco, fresco. Não deixe a temperatura aumentar mais ainda, cobrindo, se embolando, não. Tem que arejar, tá? E bastante líquido, mantenha hidratado, uma alimentação leve. O apetite vai embora, já é um sinal de defesa, porque se comer vai ter que gastar energia com a digestão e precisa de ter energia para mandar o vírus embora. Então, fique sem comer, mas não deixe de beber água, 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 água. O vírus detesta água, gente, detesta água. Uma água pode te tirar da cama, água, muita água, pode te tirar da cama com uma virose. Então, só controle a febre. Adulto não precisa preocupar tanto com a febre. Esses dias, um irmão me ligava 2, 3 vezes ao dia. Doutora, minha temperatura está 37,5. Eu falei, cara, isso não é febre, não. Um homão, um grandão, preocupado com 37,5, só porque estava com Covid, independente do que tiver. Falei, olha, é alimentação leve, remedinhos naturais, chazinhos, e eu vou dar algumas dicas aqui também desses chás. Eu tenho um vídeo aí no canal sobre
Mande a gripe embora antes dela chegar. Diante da primeira ameaça de gripe, pode anotar essa receitinha aí. Você vai precisar dela. Em tempo de pandemia, você pode estar fazendo essa receitinha aí e estar usando o tempo todo. Garganta arranhou, não faça mais nada. Vá para a cozinha e prepare esse xarope de cebola. Ele é incrível, incrível para mandar a virose embora. Suco de uma cebola média, que você pode ralar ou passar na centrífuga. Suco de um limão e uma colher bem cheia ou mais de mel. Só isso. Toma 3 colheradas cada vez. Geralmente você toma uma vez no dia e o sinal de virose já foi embora. Mas pegue no comecinho, porque ela vai ativar o sistema imunológico de uma forma incrível. A cebola é anti-inflamatória, é antiviral, tá? Então, faça esse xaropinho aí. Estou te dando essa chance. Quem quiser ver mais detalhes, pode ver o vídeo lá no canal também. Mande a gripe embora antes dela chegar. Própolis verde sem álcool. Tenha própolis verde em casa. Qualquer farmácia você encontra. Use o própolis, pode usar uma vez por dia, só para manutenção. Ele estimula o sistema imunológico a ficar ativo. Então, um recurso tão simples, natural, tá? Então, tenha sempre própolis em casa. Ele ativa a resposta imune inicial, ele melhora, aumenta os receptores ali das defesas do corpo. E é uma coisa tão simples. Também você pode usar chás sem açúcar, tá, gente? Que açúcar baixa a imunidade. Equinácea, unha de gato, o chia amarelo, chá de maçã, chá de morango, de erva cidreira, erva doce, camomila, hortelã, boldo, ipê roxo, e por aí vai. Ou então você também pode apostar em chás que sejam bons para o fígado, porque o fígado também é alvo do vírus, principalmente essa segunda remessa de vírus atacou muito o fígado das pessoas. Dengue também ataca muito o fígado. Então, ajude o seu fígado a trabalhar. Um chazinho quentinho, né, de alguma dessas plantas, ou às vezes até um punhadinho de 3, 4, 5 plantas dessas, vai ajudar. E aumente o consumo de água e tenha a alimentação mais simples e leve possível. Nós falamos, então, aí praticamente dos 7 remédios naturais, né, de uma forma assim grosseira, frisando mais a questão da alimentação saudável. Mas tudo isso coroado com o 8º remédio, né, o 8º curédio, que eu pedi licença para Deus e para o Espírito de Profecia para falar curédio, né, porque remédio é só para remediar, então vamos falar curédio. Esse curédio não é natural, ele é sobrenatural. Então, é o sobrenatural, é o poder de Deus que vai agir através daqueles outros que você vai estar utilizando. E aí não tem imunidade que não vai ser ativada. Não tem como. O Papai do Céu já deixou todo esse processo aí no nosso organismo para nos defender de qualquer situação. Isso essa é a melhor forma de você viver de forma longa, saudável e protegido, tá? Encerro aí. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. É esse o desejo de Deus para você e é esse também o meu desejo para cada um de vocês que estão me ouvindo.